Bom dia, 8 horas e 15 minutos em Brasília, quarta-feira, 9 de dezembro. Eu sou o Tiago Tibúrcio e você está assistindo ao Senado Agora. Está suspensa a formação e instalação do colegiado que vai analisar o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. A decisão foi tomada na noite de ontem pelo ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. No mesmo dia, uma votação na Câmara dos Deputados e uma carta do vice à presidente da República movimentaram o Congresso Nacional. Na carta, Michel Temer reclama de desconfiança do governo em relação a ele e fala que passou 4 anos como um vice decorativo. No Senado, a oposição considerou a carta do vice-presidente da República uma ruptura do PMDB com o governo Dilma e um apoio ao impeachment. Não dá para desviar aquilo que está escrito ali. O presidente endossou, avalizou o processo de afastamento da presidente da República, dizendo, olha, não tem como governar com vocês. É evidente que as motivações não dizem respeito ao interesse do país. Aliás, guarda uma relação estreita com o que é mesquinho, né? O oportunismo não é um gesto de grandeza, mas de qualquer forma é uma ação política que favorece ao impeachment da presidente. Senadores e deputados do PT minimizaram as reclamações de Michel Temer. Questões que estão ali colocadas, que estão muito mais dentro dessa esfera do relacionamento pessoal do que do relacionamento político. O líder e vice-presidente Michel Temer é alguém que desempenhou um papel importante no nosso governo, na articulação política, é um democrata de larga tradição e ele sabe, assim como todos nós, que o momento é de nós baixarmos a temperatura. Eu tenho a convicção central, que é o que importa neste momento, que o vice-presidente Michel Temer não vai embarcar em qualquer aventura de golpe institucional. Então nós temos que dar esta carta o tamanho que ela tem, é uma opinião, uma expressão de opinião num dado momento e não devemos alimentar, um conflito. O presidente do Senado, Renan Calheiros, expressou a opinião parecida. A carta é um documento institucional importante porque é uma carta de um vice-presidente da República para uma presidente da República. Mas não é um documento coletivo, partidário, político, é uma carta pessoal de desabafo. E o presidente da Câmara falou como os oposicionistas. Ele colocou na prática é o juízo daqueles que defendem o afastamento do PMDB do governo. Essa é uma matéria que tem que ser discutida, isso independe do processo impeachment. Outro tema movimentou os parlamentares aqui na Câmara, a eleição dos membros de uma comissão especial que vai dar parecer sobre o pedido de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. 2 chapas disputavam as 65 vagas. A primeira, formada por governistas. A segunda, por deputados da oposição e dissidentes da base aliada. Aqui no plenário, houve tumulto. Os governistas queriam que a votação fosse aberta e foram ao Supremo Tribunal Federal para tentar impedir a candidatura da chapa avulsa. Mas o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, determinou um voto secreto e manteve o registro da segunda chapa. No fim das contas, a oposição venceu com folga. Chapa 2, 272 votos. Chapa 1, 199 votos. É o resultado, eleita a chapa 2. Com o resultado de hoje fica claro, muito claro, que pouco mais de votos nós teremos para poder estabelecer o afastamento da presidente da República para o processo no Senado Federal. Mas para os governistas, a base aliada provou que quando o pedido de impeachment sair da comissão especial e voltar ao plenário, vai conseguir os 172 votos necessários para manter a presidente Dilma Rousseff no cargo. Na hora que a gente consegue, num clima desse, com Eduardo Cunha atropelando 199 votos, isso é uma prova do fortalecimento do governo. Não esqueçam que no impeachment o voto será aberto. A decisão da Câmara também repercutiu no Senado. Essa é uma derrota que a presidente sofreu. Ou seja, os parlamentares que são simpáticos, tá certo? Hoje, a cassação da presidente da República foram suficientes para aprovar uma comissão onde ela já
terá maioria no sentido de aceitar o impeachment da presidente da República. Eu acho que a justiça precisa tomar providência. O Cunha está se colocando acima do bem e do mal, né? Ele usa o regimento de acordo com a sua vontade, com seus interesses. Ele está aí a toda hora, deveria estar lá na Polícia Federal prestando depoimento e não está conduzindo o destino do Brasil. Daqui a pouco, a partir das 9h30 da manhã, a Comissão de Meio Ambiente discute em audiência pública a situação das barragens de rejeitos de mineração do país. São mais de 600 barragens semelhantes à que se rompeu em Mariana, Minas Gerais, no início de novembro, despejando um mar de lama e destruição por todo o leito do Rio Doce. O rastro de destruição não para de crescer. Desde 5 de novembro, quando a barragem do Fundão, da mineradora Samarco, cedeu, a lama desceu como uma avalanche pelo relevo. Foi embora tudo. A água chegou, creme de ospada, onde é que essa água veio? Chegou levando tudo. O corpo de bombeiro foi lá e pediu para as pessoas tirar os documentos e tinha 5 minutos para evacuar. Ninguém nunca ia imaginar que isso ia acontecer com a comunidade lá. A lama tirou do mapa distritos inteiros. Destruiu casas, deixou alaranjado e praticamente morto o Rio Doce e interrompeu o abastecimento de água de algumas cidades. Percorreu mais de 500 quilômetros em Mariana, Minas Gerais, e chegou ao Mar do Espírito Santo. Para esse especialista, que monitora a atividade tectônica da região, é preciso tirar lições da tragédia. Nem na própria escola, como a caso de incêndio que acontecer, a gente não sabe como vai evacuar. Nem o cinema, acredito que a gente não sabe. Por quê? Porque a gente não tem treinamento, a gente não se prepara para isso e a gente só espera acontecer depois de dizer, podia fazer isso. Vale observar que as duas barragens de Samarco eram tidas como de baixo risco. Existem apenas 43 já enquadradas como de alto risco e outras 96 de médio risco, segundo informação do DNPM. Confira agora a agenda de outras comissões do Senado para amanhã desta quarta-feira. A Comissão de Infraestrutura tem na pauta projeto que fixa alíquotas para compensar União, estados e municípios pela exploração mineral. A Comissão de Assuntos Sociais tem na pauta 10 itens, entre eles os projetos que regulamentam as profissões de podólogo e de guarda-vidas. A Comissão de Desenvolvimento Regional faz audiência pública para avaliar a situação das obras de mobilidade urbana, infraestrutura, estádios e aeroportos nas cidades sedes da Copa do Mundo de 2014. A Comissão de Direitos Humanos também vota projetos. Um deles é o que altera a diferença mínima de idade entre o pretendente à adoção e o adotando. E a Comissão de Assuntos Sociais também analisa projeto do senador Paulo Paim, que determina que anúncios de empregos publicados em jornais devem informar claramente o nome da empresa contratante. O objetivo é permitir ao trabalhador saber para que instituição está se candidatando. A medida também visa combater preconceitos. Você não pode fazer uma propaganda de emprego nesse ou naquele local e botando, por exemplo, boa aparência, ou de origem ou etnia de tal procedência. O anúncio do emprego tem que ser colocado e que as pessoas disputem pela sua capacidade. E a Comissão de Constituição e Justiça está prevista para logo mais às 10 horas da manhã. Destaque para a proposta de reforma política. E quem traz informações ao vivo sobre a pauta é o repórter Antônio Machado. Bom dia, Antônio. É com você. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. A proposta de emenda à Constituição, já aprovada pela Câmara, a PEC da reforma política, trata de vários assuntos, mas o relator, senador Raimundo Lira, preferiu trabalhar com apenas 3 temas. O fim da reeleição para presidentes, governadores e prefeitos, a obrigatoriedade de impressão do voto e uma janela de 30 dias após a promulgação da lei para que parlamentares possam trocar de partido sem perder o mandato. Os outros temas foram
desmembrados em uma proposta de emenda à Constituição paralela que voltará a tramitar na Câmara. Entre esses temas, a cláusula de barreira, estabelecendo que partidos só poderão funcionar no Congresso se obtiverem 5% dos votos válidos em todo o território nacional. O relator assim procedeu para que a proposta de emenda à Constituição original, com os 3 temas já mencionados, possam ser promulgados, ou seja, a lei possa entrar em vigor logo após a aprovação pelo plenário do Senado. Voltamos aos estúdios. Obrigado, Antônio, pelas suas informações. E pode ser votado hoje à tarde na Comissão de Desenvolvimento Nacional, também conhecida como Comissão da Agenda Brasil, o projeto que regulamenta a exploração de jogos de azar. O projeto libera o funcionamento de cassinos, bingos, jogos eletrônicos e jogo do bicho. O relator da matéria comentou o assunto. Não há por que mais ter essa barreira no país se aqueles que querem jogar e gostam de jogar façam isso fora, sem deixar nenhum tipo de emprego e sem gerar 1 centavo de divisas para o país. Então a proposta da legalização dos jogos é nesse sentido, de podermos arrecadar, né, uma quantidade significativa de recursos para a União e que ela possa usar esses recursos na saúde, na educação, na segurança pública, aonde for determinado pelo projeto. As mudanças que nós pretendemos fazer é no sentido de deixar mais seguro a questão do combate à sonegação, da lavagem de dinheiro. Já está no plenário do Senado a proposta que trata da repatriação de recursos mantidos no exterior e não declarados à Receita Federal. O projeto foi aprovado nesta quarta-feira na Comissão Especial do Desenvolvimento Nacional. Quem enviou dinheiro para o exterior sem declarar à Receita Federal vai poder regularizar a situação. Para isso, é preciso pagar multa e imposto de renda. O percentual será de 30% sobre o valor que o contribuinte mantém lá fora. A medida só vale para recursos e patrimônios de origem lícita adquiridos até 31 de dezembro de 2014. Quem fizer a declaração de forma voluntária poderá ser perdoado de crimes como sonegação fiscal, evasão de divisas, falsidade ideológica, sonegação de contribuição previdenciária, entre outros. As regras não valem para funcionários que exercem função de direção e para políticos e familiares. Pelo projeto original do governo, parte do dinheiro arrecadado seria destinada a um fundo para compensar perdas com a proposta que pretende unificar o ICMS. Mas uma mudança de última hora aprovada na Câmara estabeleceu a divisão do dinheiro entre estados e municípios por meio dos fundos já existentes. Na Comissão da Agenda Brasil, o texto recebeu emendas, mas o relator manteve o que foi aprovado pelos deputados. O relator na Câmara dos Deputados fez a alocação do recurso para o Fundo de Participação dos Municípios e o Fundo de Participação dos Estados. Então, portanto, eu não alterei essa regra, até porque, volto a dizer, se fizesse a alteração, nós teríamos, de forma muito imediata, ter que retornar o projeto. Portanto, as regras são as mesmas regras estabelecidas pela Câmara dos Deputados. Ficamos por aqui. Ao longo do dia, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Obrigado pela sua audiência e continue assistindo a nossa programação.